Nesta aula, veremos o modificador static. Sejam bem-vindos ao Java Fácil. Aqui é o professor Luciano e essa é a aula 33. Nessa aula nós veremos o que é um modificador static, atributos e métodos estáticos, e os pré-requisitos para assistir essa aula é você ter o JDK e o NetBeans instalado. O que é um modificador static? Modificador static indica que um atributo, também pode ser uma variável, ou método pertence a uma classe e não a uma instância específica. Ele pode ser compartilhado por todas as instâncias de uma classe, ou por todos os objetos, e pode ser acessado diretamente pelo nome da classe, não precisando criar um objeto. Então, quando nós colocamos o modificador static na frente de uma variável ou na frente de um método, nós podemos chamar esse método usando somente o nome da classe, e a gente não vai precisar instanciar a classe para criar um objeto para poder ter acesso ou a essa variável ou a esse método. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo de uma classe com o modificador static, Veja que são os mesmos métodos da aula passada, só que agora, depois do public ali, tem um modificador static. Então, o que ele faz? Ele libera esses métodos direto lá no nome da classe. Nós vamos ver isso com detalhes lá no NetBeans, tá? E quando a gente faz isso, coloca esse static na frente do nome do método, na frente do nome do método, a gente não vai precisar instanciar a classe calculadora para gerar um objeto para a gente ter acesso a estes métodos. Então aqui na classe aplicativo, eu coloquei ali dentro do método main o nome da classe, calculadora, ponto, e ele vai chamar para mim ali aqueles métodos soma, que tem 2 parâmetros, 3 parâmetros, 4 parâmetros, e aqui eu coloquei 2 parâmetros, ou seja, 2 argumentos, 7 e 3, que é do tipo double, que o método que tem o tipo double tem 2 parâmetros. Então as variáveis estáticas que são declaradas como static também são conhecidas como variáveis de classe. Essas variáveis também podem ser atributos. Uma vez inicializadas, seu valor é compartilhado por todas as instâncias da classe, ou seja, por todos os objetos. Se ela for modificada por uma instância da classe, um objeto, isso será refletido nas outras instâncias, ou seja, essa modificação vai ser percebida também pelos outros objetos da classe. E os métodos declarados como static são chamados métodos de classe. Eles também podem ser chamados diretamente através do nome da classe, sem a necessidade de criar um objeto. Eles não têm acesso a variáveis não estáticas e não podem fazer uso da palavra reservada this. Então vamos lá para o nosso NetBeans ver com mais detalhe o modificador static. Então, pessoal, estou aqui com o meu NetBeans aberto. Vou aqui em exercício 0032, fazer uma cópia, clicar com o botão direito, New, Java Package. Vamos mudar o nome do nosso pacote para aula 33. Vamos dar um Finish. Aqui dentro vamos criar uma classe Java Class chamada calculadora. Finish. E uma outra classe aplicativo chamada calculadora teste. Eu vou entrar aqui na aula 32, vou copiar o conteúdo da classe calculadora, que são esses métodos aqui, que nós vimos. Vou copiar eles. Vou entrar aqui na classe calculadora da aula 33. E vou colar. Vou tirar aqui esses comentários. Agora, pessoal, vamos entrar aqui na classe calculadora teste, nossa classe aplicativo. Vamos apagar aqui os comentários. E aqui dentro do método main, eu vou escrever calculadora, ponto. A única coisa que ele vai me referenciar aqui é a classe, tá? Ou seja, o nome da classe calculadora. É a única coisa. Quando eu usar o modificador static, vai aparecer todos os métodos junto do nome da classe. Então eu vou apagar aqui. Vou lá na minha classe projeto, classe esquema. Vou colocar pub static. Aqui também vou colocar static. E aqui também, static. Então veja que
eu usei o modificador static nesses três métodos aqui. Agora eu vou voltar lá para a minha classe teste, né, classe aplicativo, e vou escrever o nome da classe, calculadora, ponto. E veja que apareceu todos os métodos, tá? Todos os métodos static. O primeiro que tem 3 parâmetros inteiros, né? O outro tem 4 parâmetros inteiros e o outro tem 2 parâmetros do tipo double. E aqui eu posso fazer soma 7,3 ponto e vírgula. Então eu pude usar os 3 métodos que tem ali na minha classe esquema, sem precisar criar um objeto, sem precisar instanciar a classe calculadora, ou seja, criar um objeto. Já que esses métodos aqui, pessoal, ele não tem nenhuma lógica de programação, né? Ele só tem uma função aqui do tipo soma, né? Uma função soma. Então, quando isso acontece, quando nós temos somente funções, quando nós só temos funções úteis, nós podemos usar esses métodos. Obviamente que nós vamos ter que usar o modificador static, e depois não precisamos criar um objeto lá na classe aplicativo. Nós podemos usar os métodos sem precisar instanciar a classe. Podemos aqui também, antes do método main, criar uma variável estática. Então eu vou escrever static int, uma variável do tipo int, resultado, de nome resultado, ponto e vírgula. E aqui, antes de colocar a atribuição, eu vou colocar 7, aqui é 0,3, aqui seriam 2 parâmetros, né? Aí é do tipo double, né? Para usar do tipo int eu tenho que ter 3 ou 4 parâmetros. Eu vou colocar mais um aqui, que seria o 5. E aqui eu vou fazer, e aqui eu vou escrever a minha variável resultado, minha variável estática, recebendo esse valor calculadora, ponto soma, 7, 3 e 5. Aí o resultado final lá vai dar 15. Então aí eu vou fazer um system.out.println resultado, ponto e vírgula. Aí eu vou rodar meu programinha. E aí lá ele me deu 15, né? Geralmente essas classes, né, que nós usamos métodos static, eles são chamados de classes utilitárias, né? Já que ele tem funções úteis e não tem uma lógica de programação dentro dos métodos. Ok? E com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, @javafácil2024 e no Threads, @javafácil2024. Até a próxima aula.